Amanhã, no caso, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, o Vasco volta a campo, só que dessa vez para jogar pela Sul-Americana, os playoffs da Sul-Americana. E o Vasco irá enfrentar o Independiente Medellín. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual é a provável escalação que o técnico Pedro Emanuel vai colocar em campo nesse confronto. Será que teremos mudanças? Já te adianto, vamos ter mudanças no time do Vasco, mudanças importantes, significativas. Mas antes de eu te mostrar, é importante que você deixe o seu like aí embaixo, que tu se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a bater esses 300 mil seguidores. E se você puder, clicar no botão de hypar, vai recomendar para mais vascaínos, então eles vão poder ficar bem informados. Beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Independiente Medellín. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, isso é óbvio, né? O Vasco não tem um goleiro reserva à altura, podemos dizer. O Fusato, nas vezes que foi testado, mesmo jogando a Sul-Americana, em alguns jogos até conseguiu ir mais ou menos, mas não é um goleiro que exala confiança. O Puma Rodrigues deve ser mantido na lateral direita do Vasco, com isso o Paulo Henrique segue no banco de reservas. Eu nem achei que o Puma fez um jogo ruim não contra o Vitória, até achei que ele conseguiu participar bem do jogo, melhorou a parte defensiva, o Vasco até se defendeu bem, o problema foi que teve o erro na saída de bola do Cauã Barros, senão acredito que o Vasco não teria levado o gol do Vitória naquela partida. Então o Puma segue na lateral direita, e com o Puma na lateral direita, sabemos que temos um lateral que gosta de pisar na área, que gosta de marcar gols, porque é a característica do Puma. Na zaga, o Vasco ainda não conseguiu contratar um zagueiro pelo lado direito que exale confiança. O Saldívia segue no Rio de Janeiro se recuperando de lesão, não foi relacionado para o jogo. Com isso, o Cuesta será titular nessa partida ao lado do Robert Renan. O Cuesta e o Robert Renan fizeram um jogo bem ok diante do Vitória, não cometeram falhas, fizeram um jogo interessante, inclusive o Cuesta venceu vários duelos, o Robert Renan também. Tomara que eles continuem dessa forma. Eu acho que o Cuesta e o Robert Renan, assim que eles chegaram no Vasco ano passado, eles jogaram muito bem juntos, né? Só que depois teve uma queda muito grande de produção, principalmente do Cuesta, que não conseguiu manter o mesmo nível de atuação. Se o Cuesta não tiver nenhuma falha grave, cara, ele consegue ser um zagueiro ok, ele tem uma saída de bola mediana, nunca foi espetacular, mas o Cuesta, se você pegar, ele também nunca foi na carreira dele um zagueiro bizonho. Só que no Vasco, em alguns momentos, ele acaba cometendo falhas que deixam ele marcado. Na lateral esquerda, o Vasco terá o Cuiabano como titular novamente. O Cuiabano que fez um bom jogo diante do Vitória. Participou bem em alguns momentos da fase ofensiva e marcando, a gente sabe que o Cuiabano sempre tem bastante força física para vencer os duelos. No meio de campo, o Vasco segue com Cauã Barros e Thiago Mendes formando a sua dupla de volante. E aí, cara, o Vasco ainda não conseguiu finalizar a transação do Deossa. Ao que parece, a contratação do Deossa deve ser sacramentada ainda nessa semana, mas ele ainda não está no Vasco, então o Vasco segue com Barros e Thiago Mendes como dupla de volante para essa partida. Para jogar mais à frente aí que vem as grandes mudanças que eu destaquei para vocês. Por quê? O Vasco vinha jogando por muito tempo com o Rojas como um camisa 10, ele vinha sendo esse camisa 10. Mas o jogo do Rojas contra o Vitória deve ter deixado o Pedro Emanuel com uma impressão muito ruim dele. Foi uma das piores partidas do Rojas com a camisa do Vasco. Ele jogou muito abaixo, não conseguiu ter força, não conseguiu ter velocidade. Nem o ponto forte dele, que é reter a bola, ter o drible, esconder a bola, ele conseguiu fazer. Então foi uma partida muito ruim do Rojas. Eu acho que ele vai ter que demonstrar bastante nos treinos e quando entrar, tentar aproveitar as oportunidades. Com isso, o Nuno Moreira vem para o time titular. Ele foi titular contra o Vitória, mas em uma posição diferente do qual ele vai ser nessa partida diante do Independiente Medellín. O Nuno jogou pela esquerda como ponta, agora ele vem pra dentro. O Pedro Emanuel até fez essa mudança. Quando ele tirou o Rojas ainda no jogo contra o Vitória, ele passou o Nuno pra dentro, pra jogar como esse meia organizador da equipe e colocou o Andrés Gomes como extremo pelo lado pra dar essa amplitude, pra ser o cara do 1 contra 1. E como o Andrés Gomes retorna ao time titular do Vasco, ele foi poupado porque estava voltando na Copa do Mundo e tudo mais. Então o Andrés Gomes retorna ao time titular, ele volta pra essa ponta esquerda e o Nuno vai jogar centralizado. Com isso, o Adson será o ponta pelo lado direito. Até o momento, o Adson é o melhor ponta direita que a gente tem, então não tem muito para onde fugir. E teremos provavelmente o Brenner como titular de centroavante, assim como o Rojas. O Spinelli deixou uma impressão muito ruim também nessa primeira atuação dele, sendo vista pelo Pedro Emanuel no jogo contra o Vitória. Então com isso, o Brenner volta a ser uma opção no time titular.
gente sabe que o Brenner já apresentou um bom futebol, só que no Vasco ele ainda não conseguiu ter uma sequência positiva. Tomara que o Brenner consiga marcar um gol para ele ter mais confiança para o restante da temporada. O Brenner nunca foi esse jogador horroroso que ele está supostamente sendo no Vasco, se tu pegar a carreira do Brenner. Só que no Vasco as coisas não estão acontecendo. Tomara que deslanche a fazer gol nesse segundo turno aí de Campeonato Brasileiro. Mas essa é a provável escalação do Vasco, que foi adiantada pelo Vene Casagrande. Eu estou trazendo aqui para vocês. Já o adversário do Vasco, o Independiente Medellín, que vai jogar de portões fechados devido àquela confusão que eles tiveram no jogo contra o Flamengo. A torcida fez um absurdo lá, o time deles acabou perdendo aquele jogo por WO, inclusive. Eles estão punidos sem ter público no estádio. Então será público zero no estádio. Não teremos a torcida do Independiente Medellín. E para falar um pouco sobre o sistema tático do time deles, o Vasco vocês já viram que vai aqui em um 4-2-3-1. No qual se constitui essa linha de 4, 2 volantes, esses 3 meio-campistas, um jogando como camisa 10 e o Brenner como centroavante. Já o time colombiano deve ir 4-3-3, só que de uma forma diferente. Você pode ler o esquema deles como um 4-1-4-1, porque eles devem ter um volante mais fixado e 2 camisas 8. 2 jogadores que jogam como se fossem meias. E aí, eles devem ter 2 pontas pelo lado do campo e um centroavante. Mas a ideia do jogo deles basicamente é essa aqui. Ter esse 4-1-4-1 ou um 4-3-3 defensivo, depende de como você lê esses 3 volantes. Mas a ideia deles é ter 3 volantes, sendo 2 camisas 8 e um cara mais de marcação fixo. Não é uma partida fácil, eles têm alguns jogadores interessantes, estão jogando dentro de casa. É um jogo difícil, até pelo momento que o Vasco vive, mas eu acho que o Vasco tem um time que dá pra fazer um jogo aqui aceitável e trazer um placar interessante para jogar em São Januário e conseguir sair com essa classificação. Não é um bicho de 7 cabeças que o Vasco está enfrentando, mas também está longe de ser essa baba que algumas pessoas estão falando. É um confronto difícil e complicado, mas tudo vai ser decidido dentro das 4 linhas. O Vasco precisa entender que é um jogo eliminatório e é um jogo de 120 minutos. O Vasco entender isso e os jogadores do Vasco jogarem, que a gente sabe que eles já jogaram em algum determinado momento, podemos sair sim vencedores desse confronto. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E já sabe, o pós-jogo dessa partida amanhã, toda a explicação tática do que vai acontecer nesse jogo, as novidades do Pedro Emanuel, que deu mais alguns treinos, é só você vir aqui no canal que eu vou te explicar tudo, beleza? Fui!